Você se converteu agora e tem vontade de aprender a ler a Bíblia, mas você não sabe por onde começar, qual texto ler. Você até se pergunta, será que eu vou entender realmente quando eu ler a Bíblia? Eu vou ter o entendimento do que está escrito na palavra de Deus? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo de hoje é para você. Eu vou te explicar como ler a Bíblia do jeito certo, por onde começar, para que possa dar um sentido diferente para você. E é claro, para que você possa fazer também os seus devocionais, sem dúvidas. É claro que quando você tiver alguma dúvida, você vai consultar a palavra, mas você não vai ficar perdido, nem perdida, porque eu tenho certeza que com essas dicas que eu vou te dar nesse vídeo, você vai se tornar aí um especialista em teologia simples, entendendo melhor, conhecendo melhor a palavra de Deus e quem sabe amanhã ou depois ensinar também para outras pessoas, amém? Eu vou te explicar direitinho, sem enrolação, sem ficar falando aqui coisa a mais, mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Belino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. Eu estou profetizando já, irmãos. E é claro, como eu sempre digo aqui, segunda, quarta e sexta-feira tem devocional, são palavras com revelações do céu para sua vida. E na terça e quinta-feira, a gente separa um tempinho aqui para falar sobre uma aula teológica, para ensinar você sobre a cultura da época, a cultura dos judeus, dos hebreus, ensinar ali alguns textos que talvez quando você lê você não tenha um entendimento. Então toda quinta, ou melhor, toda terça e quinta-feira, eu trago aqui para vocês coisas novas para ampliar o seu conhecimento, amém? Hoje você que está chegando até esse vídeo, é um vídeo para quem não sabe como ler a Bíblia do jeito certo. E a primeira coisa que você precisa entender é que toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, que ela é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Se você não entender quem é Cristo de verdade, quem é Jesus, você não vai conseguir entender a Bíblia. Ela só fará sentido se você realmente entender e conhecer a Cristo. E o maior erro das pessoas quando elas começam a ler a Bíblia é começar do início, que é o livro de Gênesis. É claro que é muito bom se você tiver tempo para ler, mas as pessoas começam a ler o livro de Gênesis, depois vai para o livro de Êxodo, e aí vai indo, Deuteronômio, Levítico, enfim. E as pessoas acabam desanimando. Por quê? Porque aquela época, muitas coisas ali que aconteceram não servem para os dias atuais. Foi o início de tudo. Então, se você começar a ler do livro de Gênesis, que é um livro muito lindo também, você pode parar no meio do caminho, porque hoje isso não vai servir para nada na sua vida, a não ser, é claro, para entender mais aí a história dos patriarcas, né, que foi os nossos pais na fé. Mas se você realmente quer ter um encontro com Deus, você entender verdadeiramente o porquê que Ele te chamou, quem você é, você precisa ler o Evangelho de Jesus. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus, ele começa ali pelo livro de Mateus, depois vai para o livro de Lucas, depois Marcos e aí depois João, né? Esses são os evangelhos segundo escreveu os apóstolos. Eles passam ali o entendimento, cada um na sua visão, com histórias semelhantes, mas cada um do seu ponto de vista, trazendo um pouco mais sobre Jesus. Se eu fosse você, eu começaria a ler pelo livro de João, porque o livro de João é um livro mais profundo, sem regras, né? Vamos dizer assim. Você começa a ler o livro de João e ele te explica exatamente quem é Jesus, quem foi Cristo na Terra e quem ele é até o dia de hoje. Então você lendo esse livro, além dele ser um livro bem direto, ele não tem regras, não tem dificuldades, fala do amor de Jesus, fala como ele pensa, fala o coração que ele tem. Isso é muito importante para você começar a ler um livro. Você entender o coração, a essência daquele que você está buscando. Depois do livro de João, eu aconselharia você a ler o livro de Marcos, porque o livro de Marcos, ele é um livro ali mais direto, ele é um livro mais concentrado. Para quem não consegue se concentrar muito bem, começa a se distrair ou quer parar de ler porque está cansado, o livro de Marcos, ele é um livro mais direto, um livro que tem muita ação, mas é um livro que você não precisa de muito tempo para ler. É um livro bem direto, então você vai ter o entendimento da história de Jesus mais resumida, uma história ali mais rápida, para que você possa então começar a entender de fato por que você está seguindo a Cristo.
E aí depois vem os dois, né? O Lucas e também Mateus. O livro de Mateus já traz ali a genealogia do início, né? E também vai trazer um pouco ali as profecias de Cristo, as coisas que aconteceram antes de Cristo e as profecias que se cumpriram em Cristo, né? Em Jesus. Então o livro de Mateus é um livro mais profético, é um livro mais longo, que também é muito legal de ler. Mas se eu fosse você, eu deixaria esse para depois de João, depois de Marcos. E aí talvez ou você leria Mateus ou leria Lucas, porque o livro de Lucas também é um livro mais detalhista, ele traz mais detalhes, coisas que talvez outros não conseguiram trazer. Eu sempre digo isso, é importante você ler todo o evangelho, né? A visão dos 4 apóstolos de Jesus, porque cada um traz a sua visão, são histórias lindas e todas elas se complementam. E aí depois de você ler os evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que fala sobre o início da trajetória do ministério, né? Dos apóstolos, como começou a igreja, né? Os princípios da fé, como eles viviam, como eles pensavam. Então isso é extremamente importante. E aí depois, se você está buscando uma libertação, está buscando aí se libertar de alguns pecados, né? De conseguir viver em santidade, eu leria o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Quem foi Paulo, Edson? Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Paulo foi o plantador da igreja, aquele que levou a palavra para vários países. Então, a carta de Paulo aos Romanos traz essa ideia de transformação, né, de santidade, de viver uma vida nova em Cristo. Depois tem Efésios também, que fala sobre você colocar aí a sua armadura no dia mal, viver com o Senhor, né, se consagrando, né, tendo aí um verdadeiro relacionamento com Deus. E aí depois de você ler tudo isso, aí sim, se você quiser ir para o início, entender um pouco mais como tudo começou, os patriarcas, os profetas, os reis, isso é muito, a Bíblia é muito linda. Todos os livros da Bíblia são lindos, são maravilhosos, edificantes, mas você precisa ter um começo. Não tem como você começar perdido, você tem que entender o que você está lendo. Depois de você entender quem foi Cristo, o porquê que ele veio à Terra, o porquê que você está aqui hoje, aí sim todos os livros da Bíblia farão sentido para você. Eu, por exemplo, no meu início da minha trajetória cristã, eu comecei a ler os evangelhos de Jesus e eu entendi muitas coisas, né? Jesus fez muitos milagres. Tem o Sermão do Monte também, onde ele ensina você como falar, como agir. Ele fala a respeito do casamento, ele fala também a respeito do perdão, do amor ao próximo. Ele fala também a respeito de agiotismo, de você não emprestar dinheiro para as pessoas, senão você se torna refém. Enfim, tem muitas coisas ali. Então é importante você ler o que Jesus pensa sobre a nossa vida na Terra, sobre o que Jesus quer que você viva, como ele quer que você tenha uma vida, a prática da fé, como ele quer que você haja com as pessoas. Então é muito importante você ter todo esse entendimento para que depois sim você possa ler toda a Bíblia e com certeza ter um conhecimento surpreendente de Deus na sua vida, amém? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? É um conteúdo simples, rápido e objetivo, mas que com certeza vai ampliar muito mais aí a sua sabedoria em Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora, deixa o seu like, ativa o sininho, porque como eu disse, a semana inteira, segunda a sexta, tem conteúdo novo. Compartilha com alguém que não sabe como ler a Bíblia, como entender melhor sobre isso. Que Deus abençoe você. Até amanhã, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.